Olá, gente, muito boa noite. Boa noite a todos. A dona Denise está entrando agora, a dona Francisca, a Patrícia, a dona Adeli, não é? Deixa eu consertar aqui. A Jane, boa noite, Jean. Deus abençoe, Jean. Daqui a pouco nós vamos realizar, boa noite, a dona Sheila também. Daqui a pouco realizaremos a oração. Estamos também pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, que Deus abençoe. Normalmente a gente sempre entra nesse horário pelo Instagram, mas hoje a gente conseguiu dar licença aqui. Estou tentando ajustar. E a gente tenta olhar para um lado e para o outro, mas vamos em frente. Deus abençoe a Emiliane, Deus abençoe Éder, um abraço Éder. Deus abençoe a dona Denise aí, a nossa clínica Sinapse. Deus abençoe. Lá em Friburgo. Deus abençoe o Bruno. Bom, nós daqui a pouco vamos fazer uma oração. Eu sei que outras pessoas vão entrando e vão acompanhando. Gente, quando Jesus falou que a nossa luta, no mundo nós teríamos aflições, ele falava das dificuldades, ele falava das situações que todos nós, dona Lígia está pelo YouTube, Deus abençoe, nós enfrentaríamos, e nós enfrentamos, não é diferente dele. As batalhas que o nosso Senhor travou, e antes dele vir ao mundo, em carne e osso, todos aqueles que, da mesma forma, manifestaram uma fé servindo ao Deus vivo, tiveram lutas. Não podemos esquecer a resistência de Faraó para deixar o povo de Israel, depois de 430 anos, se tornar livre, mediante a direção de Moisés, determinada pelo próprio Deus. E a partir daí surgiram outras adversidades, combates e confrontos, conflitos, e nunca foi fácil. Nós encontramos as lutas que os profetas, os reis, principalmente aqueles que inicialmente reinaram debaixo da direção dada pelo próprio Deus, e todo aquele que hoje toma a decisão ou não de crer em Deus, vai estar sempre diante de lutas. Mas o maior problema das pessoas é que elas desconhecem, a palavra certa, desconhecem, o que está por detrás de determinadas situações. Não podemos pensar que é karma, é sina, é provação. Deus abençoe a dona Ana, que está acompanhando também aqui de Uberlândia. Não podemos pensar que as coisas com Deus acontecem, funcionam num piscar de olhos, no estalar de dedos, ou que Deus deixa as coisas correrem solta. Não. É porque Deus nos dá entendimento, quando conhecemos principalmente a sua palavra, e procuramos compreender que, se por um lado existem promessas que são extremamente positivas para nos incentivar, para nos dar aquela confiabilidade, aquela segurança de proteção, nós também encontramos confrontos, nós também nos deparamos com muitos servos e servas que enfrentaram, encararam muitas adversidades, com ele ou sem ele. E no campo espiritual, porque ele é um campo invisível, o diabo ele é espírito, assim como Deus é espírito, nós sabemos como o mal, Deus abençoe também o Dione que está acompanhando, como o mal atua, como o mal age. Nós travamos uma guerra diária, e essas lutas, elas migram, elas divergem para todas as áreas. Quando você está lidando com um problema familiar, acreditando que seria apenas aquele problema, logo se opõe, se levanta uma outra situação relacionada à adversidade financeira, e do nada você se depara com um problema de saúde. De repente você gozava até então, desfrutava de uma saúde que nunca jamais apresentou qualquer problema, e você se surpreende quando sabe, olha, determinada pessoa está com esse problema na família, ou você mesmo
descobre que está nessa situação. Então, quando não se toma conhecimento de fatos que comprometeram algum matrimônio, separação, discórdia familiar, batalhas familiares, guerras familiares, então nós entendemos que no campo espiritual há uma luta sendo travada e que esta luta, muitas vezes, ela se estende na mente da pessoa, que a pessoa, quando está com a mente em batalha espiritual, e as maiores batalhas são travadas na mente, o grande problema é quando elas são dirigidas para o coração, e no coração você vai perder todas as batalhas. Não leve para o emocional, porque se você levar as batalhas para o emocional, você vai cair em ostracismo, você vai cair em desânimo, você vai cair em depressão, você vai começar a ter síndrome de pânico, medo daqui, medo de acolá, daqui a pouco você quer ficar enclausurado dentro de um quarto, completamente sem autoestima, abatido, prostrado. Nós temos que entender, como a Bíblia diz, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem antigo e fácil das pessoas entenderem, está em Apocalipse, quando a Bíblia diz que houve uma batalha no céu, uma batalha sendo travada no lugar mais sagrado, santo, onde a paz reina, porque o Deus da paz ali habita, mas mesmo assim houve uma grande batalha, um acontecimento de conflitos, de demanda no céu. Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão, está se referindo a um título dado a Satanás, e do outro lado Satanás e aqueles que com ele estavam, a terça parte dos anjos, confrontavam os céus, mas eles não prevaleceram, nem se achou lugar. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, que engana todo mundo. E foi lançado na terra, ele e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, Satanás, ele não saiu por vontade própria. Ele foi expulso. Houve, da parte de Deus, uma batalha, porque no campo espiritual teve que se existir essa batalha para que Satanás, uma vez sendo confrontado, fosse obrigatoriamente expulso do céu. E a Bíblia diz que Miguel e os anjos pelejaram. Nós encontramos, por exemplo, na Bíblia, você lê lá em Efésios 6, quando a Bíblia diz, inicialmente, ele diz assim, no versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos em Deus. Primeiro Deus fala de força. No versículo seguinte, o 11º, ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Primeiro ele fala da necessidade de nós sermos fortalecidos no Senhor. Ele não fala em outra coisa, fala em Deus. Depois ele diz, é necessário estarmos vestidos de uma determinada armadura. Essa armadura é espiritual, não é uma armadura física que compõe algumas peças quando um soldado está em litígio, numa batalha espiritual, numa batalha campal, carnal, física. As polícias militares, civis, elas se armam de várias peças que compõem proteção e, ao mesmo tempo, peças de ataque, não é verdade? Não só para se defender, para contra-atacar aquele que se opõe, mas ele diz, revestido da armadura de Deus, muito bem, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra pessoas, a sua luta é contra as forças espirituais, diz a Bíblia, da maldade, principados, potestades, dominadores. Ou seja, se a luta fosse no campo físico, era mais fácil de você vencer. Para mim e para você. Porém, quando a luta é travada no campo espiritual, independente da área que esse problema exista, você tem que se armar das armas da fé para que você possa realmente encontrar uma maneira de você prevalecer contra isso. Ele está dizendo aqui que a nossa luta é contra as forças espirituais. Ou seja, nós entendemos que, embora o mal ele não descansa e que ele permanece atuando na vida das pessoas, nós precisamos também usar e exercitar a nossa fé dessa forma, se quisermos prevalecer. Se quisermos, de certa forma, sairmos vitoriosos nesse confronto, nessa batalha. Batalha essa que tenta trazer
a dizimação, a assolação, a destruição de famílias, de bens materiais, comprometendo a sua saúde física, a saúde espiritual, a saúde psicológica. É uma batalha. O problema é quando a pessoa tenta lutar na carne, na força do braço. Veja que Saul, lembra de Saul? Quando colocou uma armadura em Davi para lutar contra o gigante, vocês lembram? E a armadura pesava mais do que o próprio corpo do Davi, sem armadura alguma, desnudo. E Davi disse, não, com isso eu não tenho como lutar contra ele, mas eu vou contra ele, o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele tem afrontado. É claro que a luta era física, mas Davi entendia que ele lutaria no campo espiritual. Não pense os senhores que a vitória dada a Davi se deu por conta da quantidade de pedras, 5, que ele tomou do ribeiro, e por ele ter lançado apenas uma das 5. Não, foi porque Deus colocou exatamente naquela pedra, contra um gigante acostumado em batalhas, uma força tal que permitiu que ele fosse derrotado, e depois de caído, Davi teve que degolá-lo, arrancar a sua cabeça e mostrar para todo mundo que o Senhor da guerra estava com ele. Então a vida é uma guerra diária. Todos os dias nós travamos uma batalha. São batalhas diferenciadas em áreas distintas e que nós, se nós ficarmos passivos, seremos facilmente vencidos, mesmo dizendo crer em Deus, mesmo de alguma forma recitando versículos da Bíblia. Nós temos que realmente nos armar das armas da fé para podermos lutar, porque nós vivemos num mundo repleto de problemas. O apóstolo Paulo já colocou isso aqui. Nós vivemos num mundo repleto de problemas. Nós temos que estar num ambiente de fé, por isso que é importante a igreja. A igreja é uma palavra não comum, mas uma palavra coletiva, porque ela significa um agregado de pessoas, podemos usar assim. Igreja é uma palavra coletiva. Eu estou aqui usando alguns sinônimos para tentar poder me expressar melhor. Eu vejo assim, um agregado de pessoas que estão ali no acampamento dos santos, acampamento celestial, se armando das armas da fé, para poder sair dali em condições, louvado seja Deus pelas palavras, em condições de poder confrontar os problemas que você tem fora da igreja. Fora da igreja. Você acha que o diabo não se reúne com os seus? Se a Bíblia fala que há uma hierarquia no inferno, como há no céu, é claro que Satanás vai criar taticamente algumas estratégias de como lidar com determinadas pessoas, de como vencer. E a partir desse momento é necessário que espiritualmente também estejamos devidamente preparados para vislumbrarmos, enxergarmos que a nossa luta é espiritual. Seja um problema conjugal, familiar, financeiro, físico, é espiritual. Nós, servos do Senhor, lidamos com isso. Nós estamos começando um trabalho, vamos ainda completar um ano. A luta é grande, cada dia surge uma dificuldade maior, compromissos com várias situações, dificuldades acontecem, problemas aparecem. Tudo isso para quê? Para que nós, como servos do Senhor, desistamos. Venhamos desanimar. Principalmente um trabalho quando está no seu começo, diferente daquele trabalho que já está há algum tempo implantado. Trabalho no seu início é muito mais difícil. É muito mais difícil, é como um casamento. Tudo que começa é difícil. Casamento, trabalho, empresa, negócio, tudo que você tenta fazer no começo é mais difícil. Porque você vai lidar com o quê? Com uma resistência. Você casou, graças a Deus. O problema não é casar, é manter o casamento. Você começou um trabalho, louvado seja Deus. Você tem que permanecer naquilo ali. Então você vai surgir uma série de situações e fatores de pessoas do próprio meio que você está para tentar fazer você perder o cargo, a posição. Você, se porventura se destacar, vão aparecer pessoas para tentar te, de alguma forma, prejudicar. Se ela tiver que pisar sobre você para subir de cargo, para ter notoriedade, ela vai fazer. É o mundo que a gente vive. Ou você esqueceu que o mal mais antigo é a inveja?
O mal mais antigo, eu sempre digo, a macumba mais antiga e eficaz é a inveja. Você sabia que a inveja é a macumba mais eficaz e a mais antiga que existe? E ela começou no céu? No céu, bispo? Sim. Ou você acha que Lúcifer, quando desejou tomar o trono do Altíssimo, foi de graça? É inveja. Quantas pessoas que não aceitam o sucesso alheio? Quantas pessoas que demonstram insatisfação, descontentamento com a felicidade de alguém? Quando vê o seu filho ter ascensão profissional, familiar, quando vê as pessoas galgando níveis e patamares mais altos, quando vê sempre alguém dando um passo adiante, você acha que as pessoas vão bater palmas, festejar? Boa parte faz figa. Boa parte fica esfregando a mão, como quem diz, vamos ver até onde vai. Infelizmente, a luta é grande. A luta é grande. Que nós que somos servos do Deus Altíssimo, nos deparamos, enfrentamos essa resistência. Jesus enfrentou, Paulo, Pedro, Tiago, João, Daniel, Isaías, Jeremias, Moisés, isso desde os tempos mais remotos até os dias atuais, vai ser sempre assim. Nós temos que encarar os confrontos e estarmos devidamente preparados, arregimentados, armados dessa armadura. E uma das principais é a fé. A fé é uma arma de proteção, sim, mas de ataque contra o mal. Se você pegar as armas que a Bíblia fala da armadura de Deus, tem armas de defesa e de ataque também. Não dá para você ficar só na defesa. Você tem que contra-atacar, porque chega uma hora que você sucumbe, de tanto você apanhar. Não é verdade? De tanto você apanhar, é que eu estou olhando para a câmera do Instagram e estou olhando aqui para o YouTube, eu fico assim. É por isso, tá bom? Mas a gente está procurando ajudar todo mundo. Então, nós temos que entender que temos que lutar com as armas certas. Sempre ter a visão do mundo espiritual, que nós não vemos, nós somos físicos. No mundo espiritual atua os anjos e os demônios. Os anjos e os demônios. E por isso que temos que estar no ambiente certo, no lugar certo, nos apropriando da fé, para confrontarmos esses problemas. Se você ler lá o Salmo 91, ele começa legal, que habita no esconderijo do Altíssimo, depois ele vem mortandade, seta que voa de dia, mortandade que assola o meio-dia, a praga rogada, pedra de tropeço, mal nenhum sucederá. Ele deixa claro que nós vamos nos deparar, que nós vamos enfrentar diariamente essas situações. E temos que ter ânimo para resistirmos. Nós falávamos na sexta-feira passada, no culto que fizemos aqui na igreja, na sexta-feira, quando a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá. Quando eu prefiro trocar o verbo fugir pelo derrotar mesmo. Se você resiste a Satanás, ele vai ser derrotado. Ele pode ser teimoso, ranheta, o diabo é assim. Mas quando ele encontra alguém disposto a lutar, ele é derrotado. Ele sabe que ele já está condenado. O diabo sabe que ele está condenado. Essa batalha vai ser travada lá na frente, no Vale do Armagedon, no Vale de Josafá, que já está preparado em Israel, esse campo, onde Jesus vai batalhar contra ele. Mas até aqui, quem tem que lutar é a gente. Agora é hora de nós lutarmos. A batalha é nossa. Por isso que é importante as pessoas observarem as situações do ângulo espiritual. E entender que essa luta que ela tem para libertar o filho do vício, para salvar o casamento, para obter o êxito financeiro, ela está lidando com uma demanda espiritual. Que o diabo não quer ver você prosperar, o diabo não quer ver você ser feliz, não quer ver você ter paz, muito menos ter salvação. Então o que ele puder criar, o que ele puder suscitar para nos fazer esmorecer, ele vai fazer. Se ele faz conosco, servos de Deus, que estamos começando um trabalho que é mais difícil, volto a falar, falta de recursos, falta de apoio, uma série de situações. Poucos são os que apoiam, e graças a Deus o apoio maior vem do Senhor, mas enfrentamos uma infinidade de desafios, todo dia. Hoje eu cheguei cedo na igreja para consertar vidro quebrado da igreja, problema de fuga de energia, vazamento telhado, a gente tem que fazer de tudo.
a dificuldade de cumprir com as necessidades, despesa de luz, de água, aluguel, é uma infinidade de situações. O homem de Deus enfrenta lutas. Você tem que orar pela igreja do homem de Deus, que não é dele, é do Senhor Jesus. Você tem que orar pelo servo de Deus. Porque nós compramos a briga das pessoas, nós vamos na frente da batalha sem medo, sem receio. Eu sempre fui aquele que peguei na espada e fui na frente, como Davi ia na frente dos seus soldados. Quem é de Deus vai na frente, para vencer o testudo inimigo armado, que a Bíblia fala em Naum. A Bíblia fala em Naum, o testudo inimigo armado, que nós temos que nos vestir de escarlata, ou seja, de vermelho, coração sangrando. Coração sangrando. É como ensina a Bíblia. Nós temos que estar com os olhos sanguíneos, porque o mal vem com toda a fúria. E por isso, você que está tendo lutas e problemas, esteja ciente disso. Temos que estar lutando contra isso. Quando você começa a ver, eu sempre ensino isso para as pessoas, o mal deixa rastro, gente. O mal deixa rastro. Se você pegar uma criança e botar lá um quebra-cabeça de 32, não sei quantas peças, peça para ele montar. Ele vai botando aqui, tem uma hora que não encaixa, ele vai botando aqui, chega uma hora que ele encontra o desenho certo, ele fala, é o desenho tal. Você tem que pegar e começar a encaixar as coisas, você vai ver que é o Satanás, é o trevoso que não está satisfeito. E aí, bispo, eu vou cruzar os braços? Não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar de madrugada, eu vou buscar, eu vou chorar, vou, mas aos pés de Jesus, porque não é fácil, aos pés de Jesus. Mas depois que eu falo com Jesus, você sabe o que eu faço? Eu enxugo as lágrimas e vou para cima, todo dia de manhã. Qual é a primeira pessoa que eu falo? É com Jesus. Depois eu falo com a minha esposa e me dirijo ao diabo. Com o diabo eu uso de autoridade. Digo, olha, você está repreendido, Satanás. Você está amarrado, os teus planos estão frustrados, Satanás. Eu repreendo você da vida do povo, das pessoas e tal. A gente fala, Jesus falou para a figueira com autoridade. Jesus curava as pessoas com autoridade. Eu não entendo como uma pessoa se diz de Deus, diz crer em Deus, tem o Espírito de Deus, não usa de autoridade contra o mal. Eu não vou usar de autoridade contra o meu Senhor. Contra o meu Senhor, eu sou quebrantado. Com o meu Senhor, eu falo de cabeça baixa. Mas com o diabo, é olho de águia. É cara de leão. Você tem que ter cara de leão. Se você for com cara de gatinho, como quem quisesse leite, você vai sofrer. Contra o diabo é olho de águia. Você tem que ter cara de leão e dizer, não, esse mal vai sair do meu trabalho, da minha família, da minha vida. Você tem que resistir. Resistir até o sangue, a Bíblia diz. Tá bom, gente? É por bem de vocês que eu falo. A luta no campo espiritual, independente da área e do setor, a luta é diária, cotidiana. Nós vamos lidar com isso todos os dias, em qualquer lugar. Talvez no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da sua própria casa. Se você ficar num quarto isolado, fechado, você vai ter lutas, conflitos internos, conflitos pessoais. O diabo vai bombardear a mente, colocando um monte de pensamentos ruins com relação a você e até a pessoas e até a Deus. Lembra de Davi? Salmo 13? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Todos nós estamos sujeitos a isso. Jesus falou, Senhor, Deus meu, porque me desamparaste? Mas ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, ou então faça a tua vontade. A vontade do Senhor foi feita. Até Jesus diz, porque me desamparaste? Davi se sentiu desamparado. O próprio Filho de Deus, no momento mais difícil, ele se sentiu assim. Nós temos sentimentos, somos humanos. Mas temos que entender que é uma batalha sendo travada, além do que a gente enxerga. E por isso que muitas vezes você lida com o marido senhora, que uma hora age de um jeito, outra hora age de outro. Você lida com um patrão que um momento lhe trata de uma forma, daqui a pouco lhe trata de outra. Você se decepciona com pessoas que se diziam até íntimas, próximas, amigas, pessoas até gentis, entre aspas,
E elas levantam o calcanhar contra você. Lembra que levantaram o calcanhar contra Jesus? Ló levantou o calcanhar, sobrinho de Abraão, contra Abraão. Você vê na Bíblia, Judas levantou o calcanhar contra Jesus. Lúcifer contra o próprio Deus. Caim levantou o calcanhar, tirando a vida do irmão. Saul, a pessoa que mais lhe ajudou foi Davi. Quando Davi dava as costas, ele via para tentar matá-lo de forma covarde. Quantas vezes Saul tentou matar Davi, mas o Senhor guardava Davi e desviava Davi de todas as vezes que Saul tentava matá-lo. E Davi disse: jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. E deixou que o Senhor tomasse as rédeas daquela situação. Então, gente, encare o problema dessa forma. Não queira vencer na força do braço. Procure aliar fé, palavra, oração e jejum. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Procure aliar essas três coisas. Não vou orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. De manhã, primeira coisa, levanta as mãos, fala com Deus. Depois repreenda o mal. Quando der um horário da tarde, meio-dia, um horário, independente de onde você estiver, bispo, eu estou muito ocupado. Você busca um lugarzinho assim, aí você, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Oh, meu Deus, tem misericórdia, porque a Bíblia diz que não é de quem quer nem de quem corre, está escrito, é de quem Deus tem misericórdia. A palavra misericórdia, gente, é a senha para abrir o céu. Aí você fala: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Depois que você orou, pediu misericórdia, você, meu Deus, eu repreendo todo esse mal que está se levantando, que está criando isso, colocando aquilo, e você coloca na mão de Deus. Você vai dormir à noite: Deus, obrigado. Me dá forças para que eu possa vencer as lutas do dia seguinte. A gente mata um leão hoje, amarra ele para o dia seguinte, a gente já amanhecer matando ele, sabendo que já tem outro nos esperando. Essa é a luta que Paulo fala, essa é a luta que nós enfrentamos e encontramos na Bíblia e vamos encontrar sempre. Por isso que nós lidamos com os problemas no dia a dia. O mundo não dá descanso, o diabo não dá descanso. Não dá descanso. Por isso que temos essa necessidade, tá bom? Nós vamos falar com Deus agora em oração. E se você preparar um copo com água, vamos nessa fé. Inclusive, eu estou em jejum aqui agora. Estou em jejum desde cedo. E eu vou abrir um jejum hoje, 9 horas da noite, até amanhã, 9 horas. 24 horas de jejum. 24 horas de jejum. Vou entregar agora, vou tomar um café. 9 horas eu vou abrir de novo até amanhã, 21 horas. Vão ser 24 horas. Na luta contra o mal. Na luta contra o mal, tá bom? Na luta contra o mal. Caso você queira incluir algum pedido assim um pouco particular, você pode entrar no nosso número, que eu sempre chamo, que é o número da cobertura espiritual, que a gente apela para Deus, é claro, e você manda no nosso particular o número que a gente usa da igreja, é o 31 94 93 91 93. 31 94 93 91 93. Aí você escreve, você que está pelo Instagram, você que está aqui pelo YouTube, você manda, tá bom? E a gente vai estar, que muitas vezes é melhor do que você em público, tá bom? E amanhã eu vou estar às 7h30 da noite, mas a partir de 5 horas da tarde a gente já vai estar lhe dando atendimento, consulta, orientação espiritual. Estamos consagrando a água da purificação para as pessoas se banharem, para as pessoas tirarem todo desânimo, todo pensamento ruim, jogar em casa. Pega uma peça de roupa de um familiar, com fé mesmo, meu Deus, repreenda o mal que está na vida dessa pessoa e você lavar com essa água. Amanhã essa água da libertação, da purificação. Nós vamos estar aqui em Uberlândia, na Avenida Floriano Peixoto, 23, 26, às 7h30 da noite. Venha participar presencialmente. Você que é de outra cidade, de outra localidade, eu vou entrar ao vivo pelo Instagram amanhã, na hora da oração. Tá bom? Eu vou entrar na hora. Mas você que é daqui de Uberlândia, faça um esforço. Você tem que lutar. E a melhor coisa a lutar, se possível, é assim, no particular, olho a olho, tete a tete, para a gente poder te ajudar. Entenda que a sua luta é espiritual. Não olhe para as pessoas como pessoas ruins, como inimiga. É o mal.
Elas não são assim porque elas querem, elas não fazem o mal porque elas querem, elas muitas vezes fazem porque não sabem quem as usa a fazer o que elas fazem. Por isso que a Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Tá bom? Tá certo? Eu acho que eu me estendi um pouquinho. Quem pegou o bonde andando, o trem andando, depois você pega a parte que você não pegou do início, você vai entender a mensagem e Deus vai te ajudar. Tá certo? Nós vamos estar amanhã, Avenida Floriano Peixoto, 23, 26, aqui em Uberlândia, nesse jejum de 24 horas que nós vamos iniciar daqui a pouco. Vamos falar com Deus. Você vai ver que eu vou falar com Deus. Depois eu vou me dirigir ao mal. Primeiro eu vou falar com Deus. Vamos todos juntos, tá certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a Ti. Porque o Senhor nos dá força, fé, para lutarmos, para permanecermos. Louvado seja o Senhor, que não abandona os teus. O Senhor que tem os seus ouvidos inclinados para ouvir o clamor de todos aqueles que te invocam com sinceridade. Não temos merecimento, não temos mérito, mas se temos algo que o Senhor muito se agrada, é a fé aliada à sinceridade. Por isso que, nesse instante, juntamente com essas pessoas, nós oramos. Aqueles que têm confrontos, conflitos, batalhas na sua luta para caminhar, para vencer na família, na saúde, no trabalho, nas finanças, seja quais forem as lutas e dificuldades que essa pessoa enfrenta. Que o Senhor seja com ela. Se há alguém doente, receba a saúde, meu Deus, agora. Se alguém caído, fraco, alguém deprimido, pessoas com síndrome do pânico, medo, pessoas que têm pensado em dar fim à própria vida, porque do nada a sua vida descambou, mas o Deus da Bíblia levanta a todos que o buscam. Então estenda as suas mãos e abençoa, meu Deus, a todos que participam desta oração. Consagre esse copo com água. E quando bebermos, bebamos de Ti. Que o Senhor faça com que o interior de cada pessoa seja uma fonte. Meu Deus, nós determinamos, em nome de Jesus, mas eu repreendo você, Satanás. Eu repreendo você, trevoso, espírito das trevas, que vem agindo dentro desta casa, promovendo discórdia, promovendo brigas, separação, desentendimento. Muitas vezes, pessoas que têm demonstrado ter uma dupla personalidade, ela muitas vezes altera o humor, altera as palavras. O espírito do diabo que está promovendo enfermidades, brigas, doenças, fracassos, eu repreendo todo mal, como está escrito. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, peste nenhuma chegará a esta casa. Então, na autoridade do Espírito Santo, meu Deus, assim como o Senhor deu ordem ao arcanjo Miguel para expulsar, expurgar o mal do céu, manda um anjo forte com a sua espada nas mãos, expurgar, expulsar o mal que está dentro desta casa, na vida, nos caminhos, na mente dessa pessoa, ela que está travando uma batalha na mente, uma batalha nos pensamentos, aqueles pensamentos pessimistas, negativistas, derrotistas, sejam arrancados agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal que está na casa, no trabalho, na empresa, na família desta pessoa. Nós determinamos que seja repreendido todo o mal. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Haja luz, haja paz na vida de todos. Shalom, shalom 2 vezes quer dizer paz perfeita. Shalom, shalom. Que Deus dê a paz perfeita para todos e abençoe a todos. Aqueles que forem tocados por Deus e desejarem, quiserem ajudar o trabalho da Igreja Fonte, bispo, eu quero ajudar aí no aluguel, a gente tem que pagar agora, já passou da data, quem quiser ajudar, bispo, eu quero ajudar com uma oferta,
Eu quero ser uma coluna nesta obra. A gente está sempre orando e jejuando pelas pessoas que ajudam. Ajude. Como que eu faço para ajudar? Você pode enviar através do WhatsApp, que eu dei, o 3194939193, que é o Pix, ou pelas contas Bradesco ou Itaú, que a gente sempre deixa abaixo. E eu tenho certeza que quando você ajuda um trabalho que está iniciando, a possibilidade, a oportunidade de Deus te abençoar é muito maior. Porque é algo novo. E Deus vai fazer algo maior e mais novo na sua vida. Deus abençoe. Vamos estar em jejum agora, 21 horas, de 24 horas, lutando. Óleo de águia, cara de leão contra o mal. E vamos para cima do problema. Não se esconda, não se omita e não queira vencer na força do braço. Não faça isso, porque na luta da carne contra o mal, que é espiritual, prevalece ele. Mas espiritual contra espiritual, o diabo está perdido. Quando a gente vai com ele com oração, com jejum e com a palavra, já era, ele está derrotado. Aí ele entrega os pontos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por vocês terem acompanhado, nos assistido. Você pelo Instagram, você aqui pelo YouTube também. Muito obrigado. Dá licença. A gente não bebeu a água, beber por tudo. Graças a Deus. Quero agradecer também ao Noan, a criança, os pais do Noan, nos agradeceu hoje. Vai até mandar um vídeo. Aquela criança que nasceu desenganada, ficou na UTI durante muitos dias. Graças a Deus, a criança hoje está bem, está bem. Deus fez um milagre a ponto dos médicos ficarem sem entender nada. E eles vão, não sei se eles estão aí acompanhando a live, eles vão mandar um vídeo contando o milagre na vida da criança. A criança que nasceu desenganado. E graças a Deus já está bem. O pai vai gravar um vídeo mostrando ele, a mãe, a criança no hospital. A gente foi para o monte, orou e continuou orando. Deus abençoe, Cláudio. Deus abençoe o senhor aí em Sete Lagoas, viu? Fica com Deus. Ah, tá aí? Como é que tá, Dione? Estamos aí na fé. Tá tudo bem? Você tá aí, né, o Vinícius Dione? Tá tudo bem você, a esposa e a criança, não é? Você falava comigo que os médicos ficaram. Escreva aí, Dione, como é que está? Tá tudo bem? Deus fez um milagre, não fez? Ele está aí acompanhando a live com a esposa dele. Aí, tá vendo? Olha lá, o Noan está bem, bispo, graças a Deus. Você falou que os médicos não entenderam nada, né, Noan? Tinha uma bactéria que estava levando a criança à morte, mas Deus abençoou, né, Dione? Você vê? Deus combateu o mal que estava no bebezinho. Olha lá, ó. Hoje, olha lá, ele escreveu assim: hoje ele está bem e bem alegre. Que maravilha. Graças a Deus. É isso aí. Depois ele vai gravar o vídeo, viu, Dione? Grave para a gente agradecer as pessoas, Dione, que muita gente me perguntava e acompanhava querendo saber, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado. Deus abençoe. Dá licença.